E toda criança gosta de brincar. Mas o desejo exagerado por brinquedos também reflete o apelo para a data, né? Que está em todas as lojas infantis, nas ruas, nos supermercados, nos shoppings da cidade. E muitos pais se veem na obrigação de presentear pelo fato de quererem suprir uma falta de atenção e falta de tempo para os filhos. E dessa forma, independentemente de você dar o brinquedo dos sonhos do seu filho, o fundamental é brincar e conversar com ele, principalmente nessas datas especiais. E eu estou aqui com a Elizabeth, a nossa terapeuta, que está nos dando algumas dicas de como a gente pode aproveitar para mudar um pouquinho a nossa atitude e realmente ter mais tempo para os nossos filhos. E no bloco anterior, eu deixei todo mundo em suspense perguntando para a Elizabeth como é que a gente poderia ter, a partir de agora, um tempo determinado com os filhos para dar essa atenção e brincadeiras, não só em datas especiais, mas no dia a dia. Então eu queria que você me desse algumas sugestões, Elizabeth. Claro. Olha, esse tempo, o importante, Suzy, não é a quantidade que você fica, né? Então, eu vejo muitos pais me falando, mas eu fico tão pouco, eu chego, já está quase na hora dele dormir, o que eu faço? Fique com qualidade. Sim. E isso representa o quê? Se é 5 minutos que você tem com seu filho, aproveite, leia uma história para ele, né? Ou se você está vendo aquela novela que seu filho gosta de ver, senta do lado dele, pergunte o que ele está achando dessa novela, o que chama atenção, converse com ele em cima disso. Tinha uma propaganda antiga que ela era muito bonita, se a gente fala tanto de propaganda, né? Que a menininha questionava o pai. Pai, como eu vou saber se você me ama, se quando você sai, eu tô dormindo e você volta, já estou dormindo? Ah, eu lembro. Aí o pai falava, todo dia eu vou vir à sua cama e dar um nó no seu lençol. Nossa, é verdade. Isso é incrível. É isso que a criança precisa, né? Saber a importância que ela tem na vida do pai. Então, se você chega, primeira coisa que você faz quando você chega na sua casa, dê um beijo no seu filho. Muito bem. Pergunte para ele como foi o seu dia, qual foi o ponto alto do seu dia, ou seja, qual foi a melhor coisa que aconteceu no seu dia, qual foi a coisa mais difícil. E conte um pouquinho do seu dia para ele também, né? Para ele sentir o quanto ele é importante a ponto de você querer contar a sua história para ele. Perfeito. E aí, se sobrar um tempinho, jogue um jogo. É verdade. As crianças reclamam muito disso, né? Falam, puxa, meu pai e minha mãe nunca brincam comigo. Sempre falam, não, vai brincar com o seu irmão, vai com a sua irmã, né? Ou então agora nunca tem tempo. Eu acho que 5 minutinhos não vão fazer diferença significativa nenhuma em termos de tempo, de produção. Mas farão uma diferença muito grande em termos de valor que você dá ao seu filho, inclusive melhorando a autoestima dele. Porque se você deixa de fazer daqueles 5 minutos alguma coisa que é importante para você e mostra que ele é mais importante do que as outras coisas, automaticamente ele vai se sentir valorizado. Então esta semana é a semana da reflexão. Diga, meu querido. Então, Suzy, uma coisa que meu pai fazia comigo, faz ainda sempre, né? Que acho que é bem legal, que é assim, às vezes eu falo pra ele assim, pai, vamos brincar alguma coisa? Aí antigamente ele falava assim, agora não dá, vamos brincar um pouco mais tarde. Aí ele mudou, ele passou a falar assim, ó, agora eu só tenho 5 minutos, você prefere brincar comigo 5 minutos agora ou depois? Aí eu falo, 5 minutos agora tá bom. Aí ele vem brincar comigo 5 minutos, eu fico super feliz. Isso, exatamente. E é uma coisa interessante também, Suzy. O quê? Que ela falou que daquele comercial do pai que dava um nó no lençol, né? Isso. O Teco brinca tanto com o pai dele que o pai dele pega o lençol e amarra ele e fala, chega, não dá mais. No final do mês tem que trocar o lençol. Cheio de nozinhos, não é? Então, Elizabeth, é o seguinte, você acha que quando os pais são assim, mais presentes, brincam com o filho, dá nozinho no lençol, dá beijo quando chega, as crianças precisam menos de coisas materiais? Claro, com certeza, porque elas não precisam substituir os pais por algum brinquedo. Elas têm quem elas mais desejam ter, que é a atenção dos pais. É verdade. Né? Toda criança quer pai e mãe, ou aquele que cuida dela. Né? E quando ela tem, ela não precisa ter algo material. Porque ela já tem o carinho, ela já tem a atenção. É para isso que existe o Dia da Criança. Mas e quando chega na escola, por exemplo, aí o amiguinho tem o videogame novo, tem a roupa não sei das quantas, não fica uma pressão assim da sociedade para que a criança tenha mais? Fica, com certeza. Mas quando a criança tem um diálogo em casa com seus pais, que ela percebe que aquilo é um bem material, não é tão importante, e ela tem valores
que são os valores familiares que são passados, ela vai entender. O que são valores? Valores são conceitos que os pais vão passando dentro daquilo que eles acreditam de importante. Ô, Elizabeth, tá vendo? Hoje a Suzy tá te convidada aqui, ela tá só ouvindo. A gente tá falando as perguntas. Lógico que tem os meus dois entrevistadores. Assim, a minha mãe falou dessa tal de mídia, que eu não sei quem é. Que ela fala assim, essa mídia tem apelado. Ela falou assim, pergunta pra ela o que deve fazer perante o filho diante de tanta apelação da mídia nos dias de hoje. Quem é a mídia? Eu não sei quem é. O que os pais devem fazer com esse apelo da mídia? Dá uma dica pra nós. Dou, claro. A mídia, ela eu acho que é um dos recursos mais maravilhosos que a gente tem, né? Mas, por outro lado, a gente também precisa ter alguns limites. Então, essa mídia maior que a gente fala são essas grandes propagandas de brinquedos e tudo mais. O que os pais podem fazer? Sabe, Suzy, quando meu filho tinha 2 para 3 anos, veio o Dia das Crianças, eu fiquei apavorada, porque todas as propagandas da TV infantil que vinha, ele queria. Todos os brinquedos. Eu fiquei tão perdida, eu falei, qual que eu vou dar? Aí eu decidi não dar nenhum, pegar ele e ir para o parque. Sim. Né? Então, o que os pais têm que fazer numa hora dessa? Conversa com o seu filho. Olha, será que você realmente precisa de todos esses brinquedos? Como que você vai conseguir brincar com todos eles? E fala da sua realidade, né? Se na sua realidade dá para dar aquele brinquedo, você vai ver se é importante. Se não dá, fale a verdade pro seu filho. E também agora, tem como Suzy, sugestão? Diga, Teco. Suzy, agora uma pergunta pra você. Diga. Olha pra Suzy. Porque a Suzy é a nossa convidada também, né? Essa semana é a semana das crianças. Exatamente. Então, Suzy, a Sim. pergunta que eu tenho é a seguinte, você acha que os pais têm essa influência toda na educação das crianças? Ou, na verdade, quando tem a televisão, tem a escola, eles têm mais influência que os pais? Não, sem dúvida nenhuma. Os pais têm um poder muito maior, porque eles podem, no dia a dia, e não só nesses momentos que a mídia, que os amiguinhos têm influência sobre eles, eles têm no dia a dia esta responsabilidade e também este poder de transmitir o carinho, de transmitir até o não, sem medo, porque você falando claramente, olha, não dá para dar esse videogame de última geração, adoraria, mas não há possibilidade. E muitas vezes até dizer assim, olha, eu até tenho esta possibilidade, mas eu prefiro que ao invés de estar comprando isso, nós passemos um final de semana numa pousada, toda a família juntinho, sabe? Passar o sábado, domingo, todo mundo alegre, porque isso a gente vai lembrar pro resto da vida. E o videogame de última geração, você vai jogar e daqui a pouco ele já estará ultrapassado. Então eu acho que é uma questão de você, sem dúvida nenhuma, colocar os seus valores, dizer que você sabe que a criança gosta daquilo e que, se houver possibilidade, você compra, mas que nada vai substituir a interação. Que é isso que eu quero que vocês fiquem com o registro no nosso programa de hoje. Que nada vai substituir este carinho, esta presença, esta brincadeira, sentar contar suas histórias. Aproveita, põe uma pipoca assim bem gostosa, sabe? Leva o seu filho junto para fazer a pipoquinha com você, sabe? Senta, não é verdade, Elizabeth? Senta ali naquele momento e fala, olha, vem cá, vou pegar essas fotos daqui de quando eu era pequeno, olha, eu fazia isso, fazia aquilo. Mostre para os seus filhos, como eu sempre digo, legal, como você Suzy, era Suzy, na sua família. Era para ser uma resposta rápida, tá? Mas tá E a convidada é Elizabeth, tá, Suzy? É verdade, você Ela se empolga, olha, hoje... né? Ela se empolga. Tá louco. Foi muito legal, Suzy, mas olha só. Você tem razão, tem uma eu fico pergunta agora. empolgada com vocês e hoje o programa é de vocês. Ô, Elizabeth, você falou assim que seu filho, ele via os apelos da televisão, queria comprar tudo, né? Sim. O Teco, o pai dele tentou fazer isso. Falou assim, ó, o Teco, tudo que ele via, ele queria. Daí o pai dele falou assim, vamos no parque. Sabe o que o Teco quis? Comprar o parque também. Ó, e tem uma questão que... O que quis comprar foi a árvore, não foi o parque. Ó, como colocar limites, né? Porque essa semana os pais ficam fragilizados, sensibilizados, né? E tudo que o filho pede, os pais querem, por causa dessas datas especiais, né? Como você acha que pode colocar um limite nisso tudo? Claro. Entre o que deve e o que não deve? Se a gente não põe um limite, essa criança acaba crescendo como uma pessoa insatisfeita. Sempre quer mais, quer mais, quer mais. Então o carro que tem não tá bom, quer o da última geração, enfim. Eu sempre brinco com os meus clientes que existe um quadro simples. Necessidade de um lado, desejo do outro. Então, o que é necessário a criança ter? A criança precisa ter arroz, feijão, proteína, verduras. Ela precisa ir naquela lanchonete toda semana, né, que tem os brinquedinhos? Não, isso é desejo.
E aí o pai, dentro do que ele acredita, e a mãe, né, a família, dentro do que acredita que seja importante passar para o filho, vai definir se vai satisfazer esse desejo e como satisfazer. Exatamente. Mas a gente tem sempre que ter essa base. O que é necessidade? É necessidade de ter um tênis de marca ou é necessidade de calçar o pezinho do seu filho? É, exatamente. Até porque tudo é tão descartável, tudo é tão rapidamente consumido e depois perde o valor para a criança, que a gente tem que repensar, né? Como é que nós estamos fazendo com que os nossos filhos lidem com a frustração? Porque não se esqueçam que a frustração é necessária, porque em algum momento da vida eles vão passar por frustrações. E essas pequenas situações do dia a dia preparam a criança para alguma coisa maior. Agora, olha só, nesse dia das crianças, assim, sim, dá pra fazer um passeio diferente? Do tipo, levar as crianças numa instituição, né? Pra ajudar. Eu sei que talvez as crianças achem a princípio que é meio chato, né? Não, mas de repente, não, totalmente chato, totalmente chato? Você acha que é muito chato? Claro. Ah, mas não dá pra fazer um passeio legal, assim, de ir num orfanato, por exemplo, brincar com as crianças? Não dá pra tornar isso uma coisa legal? Sem dúvida. Pode falar, Elizabeth? Não, sem a menor dúvida, né? Criança é criança. Então, quando elas estão juntas, independente se é no orfanato, se é num hospital, elas vão interagir, elas vão brincar, elas vão descobrir formas de se comunicar. E quando nossos filhos entram em contato com crianças com realidades diferentes, a gente abre o horizonte para eles. Perfeito, até para ele valorizar o que tem, não é? Com certeza. E ali a gente vai estar ensinando para os nossos filhos valorizar a família, valorizar a sua casa e também trocar. E uma sugestão que a gente sempre dá é: pegue os brinquedos antigos do seu filho, junto com ele, faça ele separar o que já não é mais compatível com a idade dele, vá a uma instituição, uma creche, faça com que ele dê o presente para outras crianças. Além dele aprender a questão da solidariedade, ele vai se sentir muito bem, porque ele estará doando para crianças, no Dia das Crianças, presentes que para ele foram importantes, mas que agora ele tem que dar continuidade, não é verdade? Legal. É uma coisa que nós vamos fazer, viu? Vocês vão separar os seus brinquedos. Quando for fazer isso, separar os brinquedos que estão bacanas ainda, lógico, né? só Nada os de pegar bons. aquele monte de brinquedo quebrado e dar para as crianças, que elas não vão gostar, né? De jeito nenhum. E aí a gente comemora o Dia das Crianças, ensinando bons valores e fazendo com que os nossos filhos aprendam a fazer o bem e sentir o prazer de fazer o bem. Agora, Elizabeth, tem uma questão muito delicada. Tem muitos pais, não é, que não aparecem no dia quando estão separados das mães, não aparecem no Dia das Crianças, não telefonam para os filhos. Como é que esta mãe ou esta família tem que lidar com aquele pai ou mãe que não fica presente e que ignora essas datas especiais? A gente sempre tem que trabalhar com o que é possível, né, Suzy? Se esse pai, se essa mãe, infelizmente, não tem a consciência da sua importância na vida do filho, então vamos conversar com essa criança sobre isso. Sim. E vamos tentar, ao máximo, deixar essa criança à vontade, dando para ela o que possivelmente ela teria com esses pais. Nossa. Agora, é uma grande pena, né? Sem dúvida, né? E a grande perda, na verdade, é para este pai e para essa mãe que não vai ter este momento maravilhoso, essa ligação com o filho, que lá na frente pode se arrepender. Elizabeth. Muito legal aqui. Muito obrigado, viu, Elizabeth? Muito bem. Nós queremos agradecer. Olha aí. Gostamos muito. Muito obrigado, Suzy, por ter comparecido nesse programa do Dia das Crianças. Eu é que agradeço, o tempo tá acabando agora, gente, mas foi maravilhoso. Foi maravilhoso mesmo. Mas a gente vai rapidinho pro intervalo e a gente volta já. Já, pra viu? ter mais dicas sobre como você pode passar esse dia maravilhoso com o seu filho. Gente, eu estou passada. Vocês viram no bloco anterior que os meus queridos Teco e Marcinho tomaram conta do programa, se despediram da minha querida convidada e me deixaram assim. E eu fiquei a ver navios. Não é verdade? Não, ver navios não. Ver brinquedos, porque hoje é Dia das Crianças. É verdade. E por ser Dia das Crianças, vocês tomaram conta do nosso programa e deram realmente um resultado maravilhoso. Minha querida Elizabeth, eu quero te agradecer. Muito obrigada pela sua entrevista. Foi ótima. Tenho certeza que muitos pais vão colocar em prática as suas sugestões, viu? Eu que agradeço, Suzy. Nossa, nós é que agradecemos. Obrigada. E se você gostou da entrevista, quer assistir de novo, não perca tempo. Entre já no nosso site www.paulinas.org.br e assista novamente essa entrevista com essas sugestões ou talvez de programas anteriores. E se você também quiser mandar sugestões de pauta, alguma crítica, também envie para nós. Nosso e-mail é
paulinastv@paulinas.com.br. Gente, hoje eu estou sendo uma simples convidada. Simples não, olha, uma feliz convidada nesse programa, porque temos aqui os nossos novos entrevistadores, não é verdade?